Quinta-feira agora é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo provoca anualmente a morte de 5 milhões de pessoas no mundo, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia, sendo considerado a principal causa de morte evitável em todo o planeta. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima-se que a cada ano 200 mil brasileiros morram precocemente devido às doenças originadas pelo tabagismo. Os dados são alarmantes, não é? Por isso a importância da gente falar sempre sobre o combate ao fumo. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o pneumologista Dr. Rodrigo Santiago. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, doutor. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Falei que a gente vai puxar a orelha do pessoal em casa, porque geralmente em casa tem alguém que ou fuma ou conhece alguém, né, doutor? Ou até já foi fumante. Exatamente. E ainda é muito isso, doutor? Ou o senhor acha que pelos atendimentos isso tem diminuído mais com a conscientização das pessoas? É uma pergunta de duas respostas. Me conte, Bom, doutor. primeiramente é um prazer falar com vocês. Obrigada. Obrigado pelo convite, tá? Agradeço estar entrando na casa de vocês. É o seguinte, eu vou trazer até um número para vocês. Em 1990, 1/3 da população adulta fumava. Mais de 30%, é muita gente. É muita gente. E de jovens de 15 a 24 anos, 27,5%. Mais de um quarto era fumante. Nossa. E aí, dentre as várias mazelas que a gente tem no nosso país, algumas coisas que funcionam bem é justamente, e sempre funcionam muito bem, política pública voltada contra o tabagismo. Né? Se a gente for lembrar, antigamente os festivais de música tinham nomes de cigarro. Exatamente. O nosso, um dos maiores ídolos que a gente já teve, o Ayrton Senna, na McLaren dele, tinha lá uma marca de cigarro. Exatamente. No aerofólio, né? E hoje em dia não tem mais isso, e o Brasil foi dos que mais diminuiu. Então, olha só, os jovens que eu falei que dava 27,5%, caiu em 2019, 27,5% em 1990, caiu para 7% em 2019. Olha isso. Bacana, né? Muito. Não, é muito legal. Só que aí entra, né? Infelizmente tem o mais, tem a segunda página, né? Cigarro eletrônico. Ai, doutor, que é uma praga. É uma praga e é onde tá pegando essa molecadinha mais jovem. E aí vem aumentando de 9%, 10%, vem aumentando isso aí. Então, respondendo depois dessa baita volta que eu dei, Mas foi ótimo. é o seguinte, os idosos ou as pessoas mais velhas pararam de fumar, grande parte delas, algumas infelizmente vieram a falecer, né? Mas grande parte delas parou de fumar e vem no consultório sim para tratar algum problema que o cigarro deixou para ela. Fibrose pulmonar, DPOC, que é o enfisema pulmonar, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Normal, né? Mas doença pulmonar dos pulmões, crônica porque foram décadas de cigarro, e obstrutivo porque obstrui os brônquios, que são os canudinhos que levam o ar, e aí dá falta de ar, chiado de peito, tosse, cansaço, infecções. Então são algumas doenças que o cigarro levou a essas pessoas, além de câncer, né? Então eles vão para acompanhar, ou às vezes até para tentar parar de fumar. Mas os jovens, a galerinha, eu tenho 41 anos, eu costumo falar que a última geração de cigarro convencional foi por volta dos 30. Que mais novo que isso você não vê o pessoal mais novo fumando cigarro convencional. Aí você começa a ver as pessoas usando aqueles pendrives, né? Ou aqueles que são minimalistas, parece uma canetinha, ou até aqueles que tem botão touch, que tem luzinha. E aí que é a armadilha, que eles estão tudo caindo naquela armadilha que os nossos avós, nossos pais caíram lá atrás e tanto sofreram para parar de fumar. Uau, doutor, a gente vai falar, já vai puxar bastante orelha sobre isso, mas como é que a gente consegue identificar um pulmão de um fumante? Vamos lá, a gente respira sem nem perceber, na verdade, e assim tem que ser. Quando percebe que começa a tossir, ou tem aquele pigarro, né? A gente tá falando a santa receita, tantas receitas maravilhosas do chefe Léo, eu vou falar de catarro aqui, é complicado, Mas né? não tem problema, doutor, a gente tem que puxar a orelha Mas mesmo. tem que falar, né? E aí, principalmente aquela pessoa que acorda de manhã com aquele pigarro. Então, pessoas que têm sintomas respiratórios, que tem tosse direto, tem falta de ar direto, aí a gente tem que saber conversar com a pessoa. Às vezes a pessoa fala que tem falta de ar, mas não tem cansaço. Ou às vezes a pessoa fala que tem cansaço, mas não tem falta de ar. Não tem nada disso não, só fico um intolerante para subir uma escada. É tudo a mesma coisa pra gente, a gente tem que saber chegar nesse diagnóstico. E aí é uma grande dificuldade a gente chegar nesse diagnóstico, principalmente do enfisema pulmonar, que é o DPOC, porque geralmente é pessoa de mais idade. E aí eles acham que estão mais cansados, ou que o fôlego não tá tão bom. Por causa da idade. Exato. Porque tá mais velho, ou porque tá obeso, ou porque tá sedentário. E nunca pensa no pulmão.
E aí é uma falha até da classe médica. A gente dá muita aula, nós como pneumologistas, porque a nossa especialidade não tem tantos especialistas como, por exemplo, cardiologistas, geriatras, os clínicos gerais, os generalistas, né? Então a gente tem que até ajudar a ensinar a fazer diagnóstico desse paciente, porque senão passa batido. E é uma pena, porque hoje em dia a gente tem tanto tratamento tão bom, e melhor ainda, falando de mazelas do país, mas uma coisa boa, medicação de consultório particular, entre aspas, para o DPOC, está no SUS. Basta a gente fazer diagnóstico desse paciente. Então a gente precisa chegar nesse paciente. Como que é o pulmão dele? É um pulmão que não respira direito, que a capacidade pulmonar está ruim, que ele tem o fôlego ruim para fazer as coisas, que está direto com infecção, que está direto no pronto-socorro, está direto tomando antibiótico, está direto tomando corticoide, muitas vezes desnecessário. Tem aquela tosse crônica, fala, tô sempre gripado. Não existe estar sempre gripado. Tive 10 pneumonias. Se tivesse tido 3, 4, eu teria morrido. Então aí entra alguns diagnósticos errados. E a gente vê no macroscópio, que a gente fala, né, o pulmão mais preto, mais escuro, de tanta nicotina, de tanta fumaça, e o pulmão deveria ser rosinha. Clarinho. Né? Clarinho. E, né? doutor, mesmo do mais velho. Então o cigarro também faz isso. E tem muita gente que fala assim, eu fumei a vida inteira, né? E agora que me veio uma doença, depois que eu parei de fumar. Exato, e depois aí, que eu doutor, parei. o que a gente fala para essas pessoas? Mas uma hora ia vir, né? Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Então, assim, a gente tem que sempre falar para as pessoas pararem de fumar. A gente tem que mostrar o benefício que é parar de fumar. Tanto da parte cardiovascular, porque está muito relacionado a infarto, está muito relacionado a derrame cerebral. Além das doenças pulmonares que eu já citei, então é tudo isso, essa relação, e essa associação, a gente trabalha muito em conjunto com o cardiologista. Tudo, né, doutor? Colesterol, obesidade, um monte de coisa está relacionado também. Vai ficando sedentário, também. porque não consegue fazer esporte, porque tem, de repente, enfisema ou até fibrose pulmonar, vai ganhando peso, aí, de repente, vai direto para pronto-socorro, toma direto corticoide. Exato. Corticoide na veia, corticoide via oral, xaropinho, comprimido, aí vai engordando cada vez mais, vai dando todos os distúrbios metabólicos, né? Então é complicado. Então, chega uma hora, a conta vai vir para a pessoa. Então a gente precisa mostrar, é importante você parar. Você, depois de tanto tempo, o seu pulmão já está melhor, depois de tanto tempo, o seu coração já está melhor, já está mais protegido. Agora, às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. A gente vai dar todas as ferramentas para a pessoa, todo o suporte, todas as orientações, mas a gente precisa chegar no diagnóstico, de repente ela já tem alguma coisa. E é o que você falou, de repente, mas depois que eu parei de fumar, que eu comecei a ter sintomas. Mas uma hora você ia começar a ter. Né? É possível o pulmão voltar a ficar limpinho, doutor, ou não? Não. Voltar, não. Eu até costumo falar assim, se você comete um crime lá na sua juventude e você paga pelo seu crime, seja com prisão ou não, e tá arrependido, tá perdoado, ok, mas o que você fez não tem como voltar. Então o pulmão não regenera, como o fígado, por exemplo. Às vezes até o fígado, né, depois de tanto judiado o fígado, às vezes nem ele tem como regenerar. Pulmão, quando você já tem algumas destruições dos alvéolos, causa enfisema, isso não tem muito como voltar. Mas os brônquios, que eu falei que são os canudinhos, eles inflamados, hoje em dia a gente tem medicação tão boa, e aí entra a importância de fazer o diagnóstico precoce. Exato. E aí a gente tem medicação tão boa, que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida desse paciente, e a depender, claro, da genética de cada um, do tempo de cigarro, de estar fazendo fisioterapia respiratória, exercícios físicos, academia, de estar bem vacinado, que se protege contra as infecções. Se não chegar numa vida normal, chega até próximo disso. Teve uma participação que eu tive na televisão também faz uns 10 anos, e eu falei, voltar ao normal não volta, né? Porque foi fumante, o asmático sim, mas hoje, com as medicações tão boas e modernas que a gente tem, fazendo diagnóstico precoce, a gente consegue melhorar demais a qualidade de vida. Então, uma dica que a gente sempre dá, o paciente foi fumante, procura um pneumologista. Ele não tem como saber que os 10 anos que ele fumou não vão fazer diferença, ou se o fôlego dele que está ruim é por conta de estar mais velho, por conta de estar acima do peso. Às vezes ele nem percebe isso. E tabagismo passivo também. A pessoa que conviveu a vida inteira com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, e tem algum problema respiratório. Pode ter uma chance de ter fibrose, pode ter uma chance de ter enfisema, DPOC ou até asma, né? Então é muito importante procurar especialista para fazer a investigação. Estou falando dessas doenças que te trazem sintomas, né? Que você pode entrar com tratamento e melhorar muito o seu dia a dia, a sua qualidade de vida, e também diminuir a mortalidade.
Boa. Doutora, a gente tem um depoimento do seu Sebastião aqui. Vamos assistir? Vamos lá. Com certeza. Comecei a fumar, tinha 11 anos de idade. Fumei até os 47 anos. Fumei 36 anos. Mas depois eu comecei, dos 36 que eu parei de fumar, com os 47 anos. Depois dos 18 anos que eu tinha largado de fumar, começou a me parecer um problema pulmonar. Aí eu tive problema pulmonar, que é efizema. É o que é o resultado do cigarro. Hoje, a sequela que eu estou pagando no momento. Eu uso 24 horas de oxigênio por dia. 24 horas de oxigênio devido à infecção pulmonar que eu peguei do tabagismo que eu fui. Eu tabagismo, fumava mais de 70 cigarros por dia. Fumava 3 maços e meio por dia. Então hoje o que eu tenho a aconselhar aos amigos, às minhas coleguinhas, amigas, que não fume, que não pegue esse vício, porque é duro. Ele pegou esse vício para largar é difícil, porque aconteceu comigo. Mas eu tive que fazer esse sacrifício. Larguei de fumar no dia 22 de agosto de 1989, às 18 horas e 55 minutos, quando eu estava dando entrada no hospital para operar da úlcera. Então eu falei, não fumo mais e não fumei mais até hoje, graças a Deus, sem precisar uso de remédio nenhum. Seu Sebastião é incrível, porque ele conta uma história que vai provavelmente conscientizar você da sua casa, mas olha como foi importante essa decisão e como deve ter sido desafiadora para ele lembrar a hora, o dia exato, né, doutor? É muito bacana ver o paciente que mesmo com uma doença avançada, Sim. mesmo com uma doença que a gente chama de muito grave, quando o DPOC está na fase de usar oxigênio, a gente tem o leve, moderado, grave e muito grave. Mesmo assim, ele está tão grato ao que a gente está conseguindo. É um querido, né? E ele não era para estar vivo se não tivesse parado, se não tivesse tratando direitinho. E o tratar direitinho é ter uma família que dá um suporte maravilhoso. Vou dar um beijão para a neta dele, a Caroline. Já conheci os filhos também, a esposa, o pessoal também a esposa, o pessoal que faz tudo bonitinho. Ele faz a fisioterapia respiratória bonitinho. Legal. As vacinações em dia, parou de fumar. Então, mas chegar a esse ponto, tem muita questão da genética das pessoas. Às vezes tem pessoa que fumou esse tudo de cigarro e não chegou ao ponto dele. Cada um vai ter uma resposta diferente às vezes. Claro que quem fuma mais tem mais chances de ter mais comprometimento. Agora, essa questão de, mesmo usando oxigênio, o quão ele melhorou e o quão importante ele acha dar esse recado para todos nós. E aí eu volto a dizer, quem ainda fuma o cigarro convencional, que é uma faixa mais da nossa idade para mais velho, nunca é tarde para parar. Nunca é tarde para parar. Eu costumo falar assim, depende da pessoa. Nunca é falta de vergonha na cara, não é. É um vício, é uma doença. A pessoa fica dependente da nicotina. A gente tem que levar isso a sério, mas precisa sim de muita força de vontade. No caso, o seu Sebastião falou que acabou não usando medicação, acabou não precisando e parou e fez até aniversário, né? Que foi em agosto de 89, né? A parada dele. É verdade. Né? Agora, a gente tem que saber que não é nenhum demérito se a pessoa precisar de psicologia, num acompanhamento multidisciplinar, se precisar de medicação para ajudar, se precisar de adesivo, ou se parar na raça, como a gente fala. Tá valendo, tudo tá valendo. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. O importante é conseguir parar, mas a pessoa tem que querer. Não adianta eu chegar e prescrever uma medicação e jogar a goela abaixo da pessoa se ela não estiver preparada para esse sofrimento. Sim, não vou negar, é um sofrimento, mas pode sofrer menos, fazendo toda uma estrutura de tratamento, toda essa ajuda, esse auxílio, inclusive medicamentoso quando precisa. Boa. Perguntinha de WhatsApp, doutor. Vamos lá. Perguntinha pro doutor, vamos ver aqui, ó, da Sandra. Fui fumante por 40 anos e deixei de fumar há 16. Só tenho uma tosse seca e o médico me disse que é refluxo. Já fiz vários exames do pulmão e não apresentam nada. É possível isso? Obrigado, Sandra, pela pergunta, viu? Ótima pergunta e vai servir para a gente dar um alerta para as pessoas também, tá? Possível é. Tudo é possível. Na medicina, no ser humano, tudo é possível. Só que é o seguinte, 40 anos de cigarro, é pouco provável que não tenha nenhum comprometimento pulmonar. E existe sim tosse por refluxo, refluxo gastroesofágico, e é muito comum no meu dia a dia, tá? Mas
toda vez faço exame do pulmão. O que seria esse exame do pulmão? Será que é só um raio-x? Se for, não adianta. Um raio-x, ele vai aparecer alguma coisa muito cabeluda, muito avançada. Uma baita pneumonia, uma baita tuberculose, um baita câncer, tá? Isso vai aparecer. Alguns casos muito avançados de DPOC, dependendo da estrutura anatômica dos pulmões, mas tá cheio de DPOC que não consegue aparecer num raio-x. Então, o exame realmente pulmonar é a prova de função pulmonar, que a gente chama de espirometria, para avaliar a capacidade respiratória da pessoa, e uma tomografia. E é uma coisa que é uma novidade dentro da pneumologia e é uma coisa que é muito importante estar no agosto. O nosso agosto é o agosto branco, para inclusive refletir e conscientizar a população até quanto ao câncer de pulmão, né? Então, o que acontece? O câncer de pulmão, que mais de 80% dos casos é associado a cigarro, é o câncer que mais mata no nosso país e no mundo, e na frente do segundo e do terceiro somados. É muita coisa. Só que também, se você consegue fazer um diagnóstico precoce, você consegue salvar muitas vidas. E os estudos têm demonstrado isso. Então, o protocolo atual a pessoa foi fumante ou é fumante entre 50 e 80 anos. E a gente fala de uma carga tabágica de 20 anos máximo, eu já vou explicar mais ou menos isso aí. Essa pessoa precisa fazer tomografia de tórax anual. Legal. E assim a gente consegue salvar vidas. A gente vê muito, por exemplo, meu irmão é endoscopista, por exemplo, né? Então a pessoa faz uma colonoscopia e aí acha um pólipo, né, no cólon, no intestino, vai lá e tira, não tinha mais nada, era um câncer. Pronto, salvou a vida. Tem acontecido muito isso e a gente tem que aproveitar toda essa modernidade, esse avanço da medicina nesse sentido. E mais uma informação que infelizmente muitos médicos ainda não têm, porque, claro, a medicina está tão individualizada nesse sentido, né, tão especializada, então cada um vai crescer mais na sua área. Mas é uma informação que faz muita diferença. Total. Então, o 20 anos máximo que a gente fala é quando a pessoa fuma por 20 anos, um maço por dia. Ou fuma 40 anos, meio maço por dia. 20 anos máximo. É o tom da carga. Mas ninguém tem que decorar isso não, tá, gente? Então, procure um pneumologista se você fuma ou foi fumante e tem entre 50 e 80 anos de idade para fazer um rastreamento. Porque às vezes até pode não ter um câncer de pulmão, e tomara que não tenha, lógico. Mas pode ter sim um enfisema pulmonar. Pode ter sim fibrose pulmonar. Essa tosse pode ser sim de uma doença pulmonar, como a telespectadora querida perguntou, e não tem o diagnóstico porque ele não passou com o especialista. Aí toda hora tá indo pro pronto-socorro, daquela correria do pronto-socorro, ou tá toda hora indo num cardiologista que tá fazendo o melhor que ele pode fazer. Às vezes já salvou a vida do paciente de algum infarto ou coisa do tipo, mas não tá tão focado na questão dos pulmões. Então, possível mas é pouco provável. Então, tomografia, faça. Doutor, a gente tem também um depoimento aqui, porque as pessoas, como você falou, às vezes precisam de algum acompanhamento psicológico, porque não é fácil, é um vício, de algumas pessoas e alguns órgãos que ajudam as pessoas também a parar de fumar. Vamos assistir. Olá, eu venho falar a respeito do ambulatório Previfumo. É um ambulatório que foi criado no final da década de 80 para pacientes que querem parar de fumar. Nossa primeira avaliação é uma avaliação médica que vê se o paciente possui a indicação de usar medicação ou não, se ele está apto para parar de fumar. E a partir daí, ele é direcionado para a terapia com a nossa psicóloga Rosângela. São 8 sessões de terapia, realizado semanalmente e administrado também as medicações quando o paciente tem a indicação. A gente disponibiliza de forma gratuita. Os pacientes podem nos procurar, somos um ambulatório de porta aberta, ou seja, não precisa de um encaminhamento específico. É só entrar em contato pelo telefone ou nos procurar no endereço que vai ser fornecido. Estamos à disposição e esses pacientes que nos procuram têm alta chance de parar de fumar. Até mais. Muito obrigada. É tão bom isso, né, doutora? As pessoas terem com quem conversar, pessoas que entendam, que façam isso com calma. Doutor, o senhor é maravilhoso. O senhor poderia voltar mais vezes? É só convidar, uma porque honra, chegaram prazer. várias perguntas e eu acho que é um tema tão importante pra gente falar. E de verdade, doutor, é bem complicado a gente achar um pneumologista que consiga falar dessa forma tão didática para as pessoas. Por favor, o senhor pode voltar? Claro, voltarei. Vai ser um prazer. Até mandar um beijo para a doutora Lígia, uma grande amiga, por sinal. Ela é craque, realmente. Isso é mais uma coisa para mostrar pro pessoal, né? O tanto que é importante ter essa opção, esse suporte, inclusive gratuito.
Exatamente. E você viu que ela falou, se a pessoa está apta para isso. Não adianta a gente forçar uma situação. Né? Exato. Agora a gente vai dando estratégia, vai plantando a sementinha, né? Eu vou até mandar um abração aqui pro meu amigo Megda, que tá sempre com vocês, né? Doutor Hoje eu tô na maravilhoso. cadeira dele hoje, provavelmente, né? Ele é um grande amigo que também, fala bem pra caramba. E assim, tem minhas redes sociais, acho que vocês vão colocar aí, podem perguntar, eu vou fazer sempre possível para poder ajudá-los. E que bom que tem muitas pessoas perguntando, porque se de repente a Dona Maria que tá vendo hoje, ela não fuma nem nunca foi fumante, provavelmente ela conhece alguém que fuma, que foi fumante, uma irmã, um parente, uma vizinha. E é importante a gente levar esse tipo de informação. A gente não vai conseguir levar para todos os médicos, mas quem sabe a gente consegue levar para as pessoas também e as pessoas saberem onde procurar ajuda. Porque quando tem amor, às vezes fica um pouco mais fácil, né, Sem doutor? Doutor, seja sempre bem-vindo, viu? Muito Já obrigado. esperamos a sua volta. Você de casa aproveita para mandar mensagem pro doutor, para falar para ele voltar, ó, @doutor, tá aparecendo para você aí, DR Rodrigo Santiago, o YouTube também, Dr. Rodrigo Santiago Pneumo, e o site rodrigosantiagopneumo.com.br. Beijo, doutor. Um prazer. Obrigada, Obrigado, viu? eu. Adorei. Que maravilha, né? Você viu, ó, você levou uma bronca, mas foi devagar, foi didático, né? E na verdade não é uma bronca, eu acho que é quando a gente gosta de alguém, isso é um ato de amor, né? A gente fala assim, olha, toma cuidado, olha o que pode acontecer com você, vamos tentar a família ajudar, né? Isso faz toda a diferença, porque a gente sabe que é difícil.